Olá pessoal, resolução de mais uma questão do Enem. Essa questão eu vou fazer de dois modos, de um modo mais direto e de um modo mais, digamos assim, técnico, onde eu vou fazer cálculos, onde eu vou provar, comprovar matematicamente o que eu vou falar. Pode ser uma questão que o Enem pode fazer alguma alteração e pedir mais informações aí, por isso que vocês precisam dessa versão mais matemática. O que eu vou explicar agora no início do vídeo é basicamente o seguinte: a leitura do texto da questão do Enem, vocês vão acompanhar na resolução posterior. Agora eu já vou fazer de um modo mais direto, ou seja, eu quero comparar esses três volumes aqui de líquido. Esse líquido é essa parte mais escura aqui. Nitidamente, quando você compara o 2 com o 3, você percebe nitidamente que o 2 é maior, porque ela é mais arredondada a parte de baixo. Se você inverter essa parte aqui, essa aqui é a parte reta, certo? Então, nitidamente, a parte semisférica tem mais volume do que a parte cônica, beleza? Isso é bem simples. É a mesma coisa de você pegar aqui, ó, traçar uma reta aqui, certo? E traçar uma reta aqui, você vai ver que vai perder um pouco de volume. Então, nitidamente, o volume 2 é maior que o 3, correto? E, por fim, o 2 é o maior de todos porque o 1 é menorzinho, né? Olha, a quantidade de líquido que tem nesse cone para esse cone, né? E, matematicamente falando, eles têm a mesma altura, comparando 1 com 3, porém o raio do 3 é o dobro, né? É maior do que esse raio do cone formado pelo líquido do volume 1. Então, com isso, você conclui: o maior de todos é o 2, depois vem o 3 e o menor de todos é o 1, e você encontra a resposta. Mas vamos acompanhar agora a resolução mais assim, com cálculos matemáticos, para você ter um pouco mais de segurança e deixar a resolução super completa, beleza? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução de mais uma questão do Enem, questão interessantíssima, questão de volume, né? Que fala o seguinte: os três recipientes da figura têm formas diferentes. A gente percebe um recipiente que é um cone, um recipiente que é tipo como se fosse dois cones, né? Uma ampulheta. E esse recipiente, a parte de baixo, ela aparenta ser esférica, né? E a parte de cima como se fosse um cilindro, né? Eles têm formas diferentes, mas a mesma altura e mesmo diâmetro de boca. Então, a mesma altura e mesmo diâmetro de boca, beleza? Então, aqui é como se fosse... Aqui, se aqui é R, aqui também vai ser R. E aqui também vai ser R, certo? Beleza. Neles são colocados líquidos até a metade da altura. Então, se a altura toda é isso daqui, H foi colocado até a metade aqui, certo? Beleza. Conforme a figura. Então, essa parte mais cinza aqui é a parte que está com água, beleza? Com líquido. Ele quer, né, comparar os três volumes, né? Representando, compare. Então, a gente vai fazer o cálculo das três. Essa é a mais difícil, deixo por último. Volume 2. Como que eu faço essa questão? Eu vou inventar valores. Então, eu vou inventar que o raio aqui, ó, vou inventar que aquele raio lá é 1. Consequentemente, como é uma esfera, então daqui para baixo também tem que ser 1. Se daqui para baixo tem que ser 1 e está na metade, então daqui para cima também tem que ser 1, certo? Então, eu acabo de criar para minha questão o seguinte padrão: a altura sempre vai ser 2, que é 1 de baixo com 1 de cima, e o raio sempre vai ser 1, beleza? Então, o raio sempre será 1, ok? Beleza. Com isso, a gente vai ter a seguinte situação: eu tenho que essa figura aqui é uma semi-esfera, então o volume 2 vai ser dado por uma semi-esfera, ok? Que é dado por 4/3 de πr³ sobre 2. Essa é a fórmula da esfera, eu divido por 2, beleza?
Como eu estou inventando valores, eu vou considerar o π como sendo 3. Beleza? Beleza. Com isso, eu vou ter a seguinte situação. Vou substituir valores e terminar e calcular o volume. Vai dar 4/3, o π vale 3, beleza? Show. O raio da semi-esfera vale 1, então 1 ao cubo, sobre aquele 2, porque é semi-esfera. Olha que lindo, corta, corta, 4 vezes 1 ao cubo é 1, 4 vezes 1, 4, dividido por 2, dá exatamente 2. Eu acabei de encontrar o volume 2, que dá 2. Beleza? Beleza. Vamos para o volume 3, né? Então, ó, volume 3. Como que eu vou calcular o volume 3? O volume 3, o 3 é um cone. Qual é a fórmula do volume do cone? Π r ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura dividido por 3. Esse cone aqui, né? E a gente vai estar calculando. Estou considerando o π como 3. O raio, desde o início, desde o volume 2, eu já considerei como sendo 1. A altura de líquido é na metade. Se a altura total é 2, aqui obviamente é 1. Assim como a gente fez na semisfera. Isso dividido por 3. Corta, corta. 1 ao quadrado, 1. Vezes 1, 1. Beleza? Acabei de descobrir que o volume 3 vale 1. E o mais difícil, não menos importante, esse aqui que é um cone reduzido, né? Digamos assim, ele é mais perigoso um pouco. Então, o volume 1 também é um volume de um cone. Beleza? Beleza. Qual é a fórmula? πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Ok. Esse cara aqui, ele tem qual altura? A altura dele é 1, como foi considerado desde o início. O raio, agora presta atenção, o raio da boca do cone é 1, que eu considerei como sendo 1. Beleza? Aqui coincidiu, o raio da boca também é o raio daqui da parte de baixo. Beleza? Aqui já não é, galera. Aqui é um outro raio, eu vou chamar um R minúsculo. Eu sei, vou explicar no final da questão, que é metade. Se eu estou até a metade, esse raio vai ser a metade do de cima. Esse raio desse cone preenchido de líquido. Então, π vale 3. Esse raio, vou explicar ainda porque que é metade do de cima. Se o de cima é 1, metade é meio. A altura do líquido é 1 sobre 3. Corta 3 com 3, beleza? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Vezes 1, vai dar 1/4. Então, o volume 1 vale 1/4. Ou seja, nitidamente a gente percebe que o menor é o volume 1. O próximo vai ser o volume 3 e o maior de todos o volume 2. Então, vai ficar 1, 3, 2. 1, 3, 2, eu tenho exatamente a resposta alternativa letra B. Ou seja, o menor valor é o volume 1, o segundo valor é o volume 3 e o maior deles é o volume 2, beleza? Humberto, como é que eu sei que esse raio é metade? Basta fazer esse cálculo aqui, ó. Eu corto esse cone no meio e penso como se fosse triângulo. Aqui é 1. A altura toda é 2. A altura de líquido é metade, que é 1. E aqui é R. Se você fizer o cálculo de semelhança de triângulo, ó, altura grande dividido por altura pequena, 2 sobre 1. Raio grande dividido por raio pequeno, 1 sobre R. Se você multiplicar cruzado, vai dar 2R igual a 1, R igual a meio. Isso sempre vai acontecer, tá, gente? Isso é fixo. Então, questão interessante. Concluí, fiz o cálculo de cada um, sem olhar, só fazendo cálculo mesmo, nada daquilo, só olhando, esse aqui é menor que esse, não sei. Galera, fiz o cálculo completo e comparei e verifiquei o valor de cada volume. Você pode inventar valor, Humberto? Pode, você inventa o valor que você quiser, desde que a questão não tenha dado nada. Eu respeitei a ideia da questão, beleza? Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e tamo junto.